Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida, começar o dia assim, falando de Deus, refletindo, pensando sobre as coisas de Deus, e eu quero que faça na vida de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão encontra-se em dois livros. Tá? Primeiro, no livro de João 6,40 e depois no livro de 1 Timóteo 2,4. Tá bom? Então, João 6,40 e 1 Timóteo 2,4. E eles dizem o seguinte, vamos lá. Então, João 6,40 diz o seguinte: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. E no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém. Bom, meus queridos, esses dois versículos, eles tratam do mesmo assunto, da vontade de Deus, perante nós, do propósito de Deus ao registrar a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é um livro que foi escrita por Deus, por Deus, só que Deus, como ele não podia escrever, ele usou por volta de 35 pessoas para escrever a Bíblia, mas o propósito de Deus ao escrever a Bíblia, você sabe qual é? Você já parou para pensar, qual é a vontade de Deus, ao escrever a Bíblia? O que ele pretende, não pretendia, porque ele pretende ainda, mas pretendia no passado quando escreveu, porque a Bíblia já foi escrita há muitos anos. E a resposta, está aqui, Nós lemos nos dois versículos. Mas qual que é, com as nossas palavras, a vontade de Deus, o propósito de Deus ao escrever a Bíblia, registrar a Bíblia, foi levar a salvação e a vida eterna, trazer a salvação e a vida eterna para todos nós. Então, ele quer que todos tenhamos a salvação, tenhamos a vida eterna. Tanto que aqui, em João 6,40, aqui é Jesus dizendo, quando ele diz aqui, porque a vontade daquele que me enviou, ou seja, meu Pai, Deus, é esta, que todo, ele usa a palavra todo aqui, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, então é todo, não está excluindo ninguém, ele quer que todos. A mesma coisa aqui em 1 Timóteo também, 2,4, que ele diz que ele quer que todos, aqui todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, queridos, que a gente reflita sobre isso hoje, porque a nossa vontade, perante Deus, se a gente analisar ao contrário, qual que é a nossa vontade, a gente tem vontade que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine, que Deus nos mantenha no caminho certo, que Deus nos traga muitas bênçãos, que Deus nos traga muita prosperidade, muito amor, muita bondade, e mais, se a gente for aqui, a gente vai ficar falando aqui 2 horas para descrever tudo o que a gente espera de Deus, tudo o que a gente quer de Deus, E Deus nos dá tudo isso, Ele espera, a gente espera isso dele, e Deus nos dá tudo isso, Mesmo sem a gente merecer. Mas ao contrário, O que Deus espera da gente, Ele espera, ele deseja, como nós vimos hoje, que sejamos salvos, E que a gente vá para a vida eterna, que a gente seja salvo, que a gente viva eternamente, daí ao lado dele, ao lado dos nossos entes queridos,
e forem salvos também, ao lado de Jesus, ao lado de todos, né, que serão salvos. E essa é, né, a vontade, esse é o querer de Deus, né? Então a gente precisa, né, o quê? A gente precisa alinhar, né, a vontade de Deus com a nossa vontade, porque no fundo, o que nós queremos também é a salvação, né? Nós queremos ser salvos também, além de tudo isso que a gente quer de Deus, queremos, né, como o amor, a prosperidade, a proteção, nós queremos ser salvos também. Então, se a gente quer ser salvo e Deus quer que nos salvemos, né, nós temos que alinhar, né, nosso andar, nosso viver aqui na Terra, para que a gente consiga, então, fazer a vontade de Deus e a nossa vontade. É muito bacana, é muito bonito isso, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas o propósito de Deus ao registrar a Bíblia foi esse, levar para todos nós a salvação e a vida eterna, para todos nós, né, como nós vimos aqui, sem exceção. Agora, todos irão conseguir? Aí depende de cada um, né, desse alinhamento com Deus. Então, agora a gente sabendo que a gente, né, que a vontade de Deus é que a gente se salve, se você por acaso não sabia disso ainda, né, se a gente sabendo isso, então que a gente alinhe as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa maneira de viver, que a gente alinhe, né, com a vontade de Deus, agradando a Deus sempre, né, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas intenções, né, com as nossas vontades, para que sejam a mesma, né, o que nos leve, né, ao mesmo destino que Deus quer que a gente chegue. Tá bom, queridos? Então, hoje, né, vamos analisar esses dois escritos, né, 1 Timóteo 2,4 e João 6,40. Vamos, né, analisar, vamos refletir sobre eles e alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, né? Então, que a gente leve uma vida reta, uma vida pautada nos ensinamentos de Deus, uma vida que agrade a Deus, porque dessa maneira estaremos aí sim alinhados com Deus, estaremos levando a vida que Deus espera, né, que todo cristão leve, agradando a Ele sempre cada vez mais e buscando a Ele também sempre cada vez mais, conhecendo cada vez mais o nosso Deus e estando alinhado, né, a nossa vontade com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Que a gente então consiga isso, que a gente consiga viver dessa maneira, alinhado com Deus, refletindo sobre as coisas de Deus e pensando sempre, né, isso, né, que eu pretendo fazer, que eu pretendo falar, isso vai agradar a Deus, isso está alinhado com a vontade de Deus, né? Deus quer que eu me salve, que tenha vida eterna, mas eu fazendo isso, né, eu terei a vida eterna, né? Eu serei salvo. Então, que a gente use, né, isso como parâmetro, né? Que a gente use a vontade de Deus ao registrar a Bíblia como um parâmetro para a nossa vida, tá bom? Como um freio, né, para as nossas emoções, como um parâmetro mesmo, né? Eu acho que a palavra melhor aqui é um parâmetro, né? Para que a gente saiba até onde a gente pode ir, até onde a gente pode falar, o que a gente pode fazer, o que eu tenho que ficar quieto, o que eu posso, né, ir para frente, que a gente alinhe isso, que a gente se aproxime cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Então hoje é isso, queridos. Fiquem com Deus, tenham uma ótima segunda-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, muito entendimento e discernimento, para que a gente possa realmente levar uma vida que agrade a Deus e que a gente, dessa maneira, nos encaminhemos para a salvação e para a vida eterna, porque é a vontade de Deus para todos nós, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe o seu pedido de leitura. E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos.
Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe nossas escolhas. Deus abençoe nossa família. Deus abençoe nossos empregos. Deus abençoe toda a nossa vida, em nome de Jesus. Tchau, meus queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.